Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5. Quero meditar em alguns minutos com você nesse texto. Lucas capítulo 5. Num texto que fala sobre a pesca maravilhosa, tão conhecido por nós, mas também no texto onde a gente vê um quadro encorajador a respeito de uma chamada de Deus para o discipulado. Aliás, esse é o tema que eu quero meditar essa noite com você, a chamada para o discipulado. Enquanto está abrindo sua Bíblia aí, procura sua Bíblia, deixa ela abertinha. Importante, antes da gente ler o texto bíblico, da gente pensar a partir dessa leitura, a partir da palavra de Deus, sobre a nossa vida. E pensar sobre a sua vida. Como que você definiria a sua vida com Deus nesse exato momento? A imagem da vida cristã como uma jornada nos parece bem propícia, não é? Para refletirmos sobre a chamada para o discipulado, né? Porque ela representa a nossa experiência no seguimento de Jesus, em seguir Jesus. Falar de jornada implica falar de movimento, implica falar de ação, implica falar de paradas, de partidas, de recomeços, de desvios, de atrasos, né? De viagens para o desconhecido, né? E esse texto, né, traz alguns elementos importantes para a gente pensar sobre isso. Vamos ler o texto? A palavra de Deus diz assim em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra, tão rica, poderosa. Senhor, que a tua palavra, autoridade de Deus na nossa vida, possa falar-lhes ao coração dos meus irmãos, assim como, Deus, tu falaste comigo, Senhor. E que possamos, ó Deus, a partir de então, aplicar, Deus, a tua palavra no nosso dia a dia, na nossa jornada, na nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos fazer aqui algumas observações sobre esse texto, não é? Salta aqui aos nossos olhos essa grande pesca que acontece, mas é aqui, nesse contexto, que Jesus chama Simão, chama Pedro para ser seu discípulo. E o verso 11 também registra que ele chama
outros discípulos também. Vamos pensar que a primeira chamada de Jesus na vida dos discípulos e na nossa vida é a chamada que a gente diz que é a chamada para a salvação, a chamada para o conhecimento de Jesus, né? Essa chamada, por exemplo, na vida dos discípulos, aconteceu lá na Judéia, né? Ela está registrada no capítulo 1 de João, lá nos versos 35 até o final do capítulo. Então, nesse momento aqui de João, tem a chamada desses discípulos para a salvação, a chamada para conhecer Jesus. Então, nessa ocasião, eles lá de João, eles recebem aquela chamada para a salvação, seguem a Cristo, mas continuam a sua atividade pesqueira. A segunda chamada, a gente diz de chamada para o discipulado. Abre um parênteses aqui, que esse discipulado, que a gente está tratando aqui hoje, não é aquele discipulado como comumente a gente entende nas nossas igrejas, que é quando alguém quer conhecer mais da palavra de Deus, a gente chama alguém para estudar a palavra de Deus por algum período, tipo uns 4 semanas, 5, 6, 7, então a gente chama isso de discipulado, não é? O que de fato é o momento onde a gente está ali conhecendo mais da palavra de Deus. Mas essa chamada para o discipulado aqui é muito mais ampla. É uma chamada que significa seguir Jesus, caminhar com Jesus, aprender mais de Jesus. Então essa chamada aqui acontece nesse texto de Lucas capítulo 5, por exemplo, que a gente acabou de ler. Esse sim é o chamado para o discipulado. A minha perspectiva essa noite é tratar com você a partir de algumas evidências, características desse texto. Coisas importantes na chamada para o discipulado dos discípulos e também na sua vida, discípula e discípulo de Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de reforçar aqui com você, nos primeiros versículos que a gente leu, do verso 1 até o verso 3, você vai ver o contexto dessa chamada para o discipulado. E o contexto é de uma multidão que existe e que está carente para ouvir a palavra de Deus. Olha aí na sua Bíblia, no verso 1, que tinha uma multidão que, de certa forma, apertava Jesus para ouvir a sua palavra. Uma multidão carente de Deus, uma multidão ávida para ouvir Jesus. E então, Jesus entra em um dos barcos, pede que Simão, que o barco era dele, Simão afaste um pouco da terra, ganha espaço para observar as pessoas, para que a sua voz ecoasse e então passa a ensinar as multidões. Boa noite, Bárbara, que bom te ver por aqui, querida. E passa então a ensinar as multidões. Perceba, meus irmãos, que o chamado para o discipulado, ele começa com uma sensibilidade à carência da multidão que quer e necessita ouvir de Jesus. O chamado para o discipulado começa com uma sensibilidade do discípulo, daquele que já conhece Jesus, para se envolver nessa carência. Então Pedro coloca o seu barco ali à disposição do Senhor, para que esse ensino, para que essa multidão sedenta, para que essa multidão carente ouça a mensagem de Deus. É bom a gente destacar aqui que a chamada para o discipulado tem uma evidência aqui que acontece, é que o discípulo, ele está envolvido, ou ele quer estar envolvido com a obra que Jesus está realizando. E aqui é para a gente uma excelente reflexão
discípulos nesse tempo, na contemporaneidade, nesse tempo difícil, nesse tempo tão tumultuado, nesse tempo que a gente vive de tantas exigências, cansaços, nesse tempo que temos exigências inclusive para aproximação, mas nesse tempo a gente também é chamado para ser sensível às carências ao nosso redor. Nesse tempo também somos desafiados a colocar os nossos recursos à disposição do Senhor para que a proclamação da palavra aconteça, para que as pessoas tenham condição de ouvir a palavra de Deus. Aqui um barco é transformado num púlpito. A chamada para o discipulado faz com que esse discípulo queira se envolver. E envolver-se com o que tem, envolver-se com aquilo que no momento tem a sua mão, para transformar em meio, em instrumento para a proclamação da palavra de Deus. Aqui um barco foi transformado em púlpito, mas quantas coisas podem ser transformadas, aproveitadas, para que também seja um canal para ouvir, para a proclamação do Evangelho. Quem sabe um cafezinho da tarde, quem sabe o WhatsApp, o Facebook e tantas outras mídias, tantas outras coisas que você tem para colocar à disposição do Senhor para a proclamação da palavra de Deus. Então, a primeira evidência aqui da chamada para o discipulado é porque é uma chamada para o envolvimento. É uma chamada para o envolvimento com a obra de Cristo, com a missão de Cristo, que é a nossa missão. E a pergunta que essa noite é importante para a gente, lendo esses 3 primeiros versículos, é: qual é a medida do seu envolvimento? A pergunta para a gente é: qual é o ponto dessa jornada, dessa caminhada que aparenta, que apresenta, que mostra o seu envolvimento com esta obra? Mas no versículo seguinte, aparece aqui pra gente uma outra evidência dessa chamada para o discipulado. E aí parece que é um nível mais profundo, um nível mais desafiador, porque colocar o barco à disposição de Jesus para ele ministrar a palavra não foi difícil para Pedro, não foi. O difícil foi aceitar uma ordem que mexe com a sua forma de pensar. Foi quando no verso 4, espero que sua Bíblia esteja aberta, está escrito assim: quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao largo. Ou seja, vá para mais longe, vá para águas profundas, saia do rasinho e lança as redes para pescar. Eu fico imaginando na cabeça de Simão como foi receber essa ordem. Porque agora é uma ordem. Se para afastar o barco, para Jesus sentar, Jesus pediu, agora Jesus dá uma ordem. Afasta-te ao largo, vá para águas profundas. E aí, naquele primeiro momento, certamente Simão pensou que era um absurdo isso. Imagina, depois de uma noite de trabalho frustrada, sem nada apanhar, sem mercadoria para oferecer para os seus clientes, Jesus diz: vá para o mar, vá para águas profundas e lance as redes. É como que Jesus disse assim
para Simão: deixe essa frustração de lado e lança as redes. Interessante que a jornada de Pedro no discipulado, nesse caminho de seguimento do Mestre, começa com o Senhor Jesus desafiando Pedro. Não era no seu ponto fraco, era no seu ponto mais forte. Sabe qual era? Era a sua experiência. Era a sua experiência de pescador. Um pescador que era perito, não é? E que pescar era a sua especialidade. Ele conhecia tudo daquele mar. Conhecia, de repente, cada metro quadrado daquele lago, não é? Ali era o território mais conhecido para Pedro. Ali era o território mais explorado. Era o campo de onde ele tirava o seu sustento. Então, Pedro garante a Jesus aqui no início do versículo 5, mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. O que Pedro estava dizendo aqui, em outras palavras, é que, Senhor, o mar não estava para peixe. O esforço tinha sido em vão. O que a ordem de Jesus aqui mexe com a forma de pensar de Pedro, balança com a experiência dele de conhecedor daquele mar. E Pedro apresenta ali diante de Jesus a lógica dele, a experiência dele. Ah, meus irmãos, assim como Pedro, são muitos de nós. Quem sabe, há muito de Pedro em cada um de nós. Olhamos para o que temos controle e dizemos assim: não há nada mais o que fazer. E de certa forma, desse jeito, desacreditamos na intervenção de Deus na história. Desacreditamos na intervenção de Deus naquele momento difícil, extremo de nossa caminhada. E aí, como Pedro e os discípulos, lavamos as redes e desistimos. Ninguém pescaria naquela situação. Interessante que nós somos o povo que conhece os milagres e muitas vezes desacreditamos deles nas nossas próprias vidas. A chamada para o discipulado representa uma ordem que vai mexer com a nossa forma de pensar, que vai mexer com as nossas certezas e que vai mexer, sobretudo, com a nossa dita experiência de conhecer as coisas. Mas também mexe aqui não só com o lado forte de Pedro, que era a sua experiência de pescador, mas com aquilo que ninguém gosta mais de mexer. Quem gosta de tocar em frustrações, né? Frustração é uma sensação de incapacidade diante de um desgosto que a gente sofre, né? E aí Jesus manda Pedro fazer de novo, tentar de novo. E Pedro não evita esse enfrentamento. Pedro não evita enfrentar aquela frustração. E teve ali uma maravilhosa experiência com a palavra de Jesus. A palavra final de Pedro não se baseou na experiência de pescador dele, mas se baseou na palavra de Jesus. Eis aí para nós uma outra evidência do chamado. Ele não só nos faz sensível à carência que existe ao nosso redor, no nosso mundo. Ele não só traz uma ordem direta de Jesus para mudar a nossa forma de pensar e de enxergar as coisas, mas também é um chamado para obedecer à palavra de Jesus. E aí foi isso que Pedro faz. Senhor, a minha experiência diz que não vai dar em nada. Não apanhamos peixe. Era de conhecimento geral que no mar da Galileia o certo era pescar durante a noite. E nas águas mais rasas. Não durante o dia e nem águas profundas.
Mas o que Jesus pediu que Pedro fizesse era contrário a todo o treinamento, a toda a experiência de um pescador. E Pedro disse: sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Aquela que é chamada para um discipulado, para aprender mais de Jesus, para seguir o mestre, para andar com ele, obedece à palavra de Jesus. Pedro não se valeu nos peixes, Pedro não confiou na sua experiência do mar. Pedro creu na palavra de Jesus. Sobre tua palavra, Senhor, sobre tua palavra eu vou lançar as redes. Ah, meus irmãos, um discípulo nunca é chamado para discutir com Jesus. Uma discípula é chamada para obedecer Jesus. E que coisa interessante, que elemento crucial nesse texto foi a fé do discípulo na palavra de Deus. Mas sob a tua palavra. Eu quero fazer um parênteses aqui para comentar com você sobre a história maior por trás dessa história aqui. Perceba que a respeito da importância da palavra de Jesus, da palavra de Deus. A criação de Deus foi estabelecida pela palavra. Ele diz assim: haja, e houve. E depois, por último, os seres criados também, a imagem de Deus, surgem por ordem da palavra. Façamos. E se fez. Quando Adão e Eva pecaram, eles duvidaram o quê, meus irmãos? Eles duvidaram e não confiaram na palavra, porque foi isso que a serpente colocou ali em xeque. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento. Todavia, eles não confiaram na palavra. Mesmo diante desse caos, meus irmãos, surge um lampejo de esperança para nós. Há uma promessa, uma palavra que foi dada, e aí, por essa promessa, como que pelo buraco de uma fechadura, a gente já enxerga o plano redentor de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz que Deus traria um nascido de mulher que sofreria, mas esmagaria a cabeça da serpente. Uma palavra a respeito da nossa redenção. Deus não abandona a sua criação, meus irmãos, diante de uma grande frustração. Não. Veja, por 40 anos a gente teve um período conhecido como silêncio de Deus. Esse silêncio é quebrado com o choro de um bebê nascido na manjedoura em Belém, que se tornou carne e habitou entre nós. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, quando eu e você renascemos para Deus, fomos chamados para a salvação, nós também, meus irmãos, renascemos por meio da palavra encarnada em Jesus. Jesus segue o plano do Pai em direção à cruz. E o seu último suspiro, ele declara uma palavra que diz: está consumado, e derrota o último inimigo, que é a morte. No terceiro dia, meus irmãos, ele ressuscita. E antes de ascender aos céus, aos seus discípulos, ele dá uma ordem, ele dá uma palavra que diz: espalhem essa mensagem até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus vem, aplica a palavra divina nos corações humanos para fazer a igreja aumentar, para fazer a igreja crescer. Mais do que isso, para fazer a mensagem do Evangelho crescer em nós. A história, portanto, é concluída em Apocalipse, com Deus mantendo a sua palavra na consumação de todas as coisas. E termina com um grito lá em Apocalipse 21, no capítulo 3, assim: eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fez
A palavra de Deus nos faz, a palavra de Deus ainda hoje continua nos refazendo e nos faz recomeçar, nos faz tentar de novo, nos faz lançar as redes agora e sempre. Eu digo isso para você também entender a partir desse texto que a chamada para um discipulado é uma chamada para você e para mim obedecer a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar a conhecer mais de Jesus e ter experiência com a palavra de Deus. Mas aí, depois disso, que Pedro lança as redes sob essa palavra, isso é uma outra evidência para nós. Que um chamado para o discipulado é um chamado para uma decisão corajosa de lançar as redes. Ora, essa decisão, ela não é meramente humana, é uma decisão que advém da fé. A fé que temos em Cristo Jesus. Ora, a fé que não é um salto no escuro, não. A fé que é enxergar no escuro. A fé que vê mais além. A fé que nos faz caminhar em caminhos que ninguém espera que dê certo. Assim como Pedro diz, trabalhamos a noite toda e nada. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. E foi em cima dessa palavra que ele lançou as redes. Ah, meus irmãos, minha querida igreja, os pensamentos e os caminhos do nosso Deus ultrapassam, estão além das nossas experiências. Elas não precisam ser desprezadas, mas a palavra de Deus sobrepuja todas elas. É a partir dela que nós temos a experiência. A fé vai além disso. A fé firmada na palavra de Deus busca novos caminhos. A fé firmada na palavra de Deus experimenta a direção de Deus, conduzindo o discípulo, lança ali, nas águas mais profundas, porque ali ele sabe que ali estavam os peixes. A fé na palavra de Deus aponta para mim, aponta para você o futuro que a sua experiência desconhece. Nós só sabemos o agora, meus irmãos. Nesse instante, nesse exato momento, não sabemos sequer de um minuto depois. A decisão corajosa do discípulo em obedecer a palavra de Deus nos faz perceber que quando tudo parece conspirar contra uma boa colheita, Deus pode conceder uma colheita inesperada, surpreendente, incomparável. Então creia nesta palavra, viva nesta palavra. Aqui chegando para o final, a gente olha lá para a sua Bíblia, quando Pedro então é surpreendido, Pedro reconhece que algo extraordinário acabara de acontecer. E aí Pedro faz uma declaração tão forte, meus irmãos. Quando Pedro vê tudo aquilo acontecendo, aquele milagre, aquela grande pesca, Pedro prostra-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Que coisa, meus irmãos! Uma outra evidência da chamada para o discipulado é o conhecimento de Deus e o consequente autoconhecimento. Quanto mais conhecemos de Deus, do seu caráter, de sua obra, tanto mais também conhecemos e reconhecemos quem somos. E foi isso que Pedro fez aqui. Não foi a quantidade de peixes que impressionou Pedro, mas ele ficou chocado com o poder e a santidade de Cristo. Aquela pesca fez com que Simão compreendesse que ele não era apenas um pescador, um simples pescador, mas que ele compreendesse que ele era um pecador e que não poderia nem permanecer na presença de Jesus.
É isso que o conhecimento de Deus faz conosco. Nos deixa cada vez mais quedados, contritos, quebrantados. Não tem como, irmãos, um discípulo nutrir dentro de si o orgulho. O orgulho é completamente contrário à palavra de Deus, ao Evangelho, ao próprio conhecimento de Deus. Porque quanto mais conhecemos Deus, quanto mais reconhecemos que somos carentes, débeis, insuficientes e frágeis e dependentes dele para viver, para caminhar, para existir. Pedro aqui tem essa experiência marcante de tamanha admiração de Deus e de reconhecimento da sua pecaminosidade. Um discípulo tem que passar por esse momento de conhecer mais o Senhor e de sentir a dor de saber quem é. E de ser constrangido, de olhar para si mesmo e dizer assim, como pode eu sendo o que sou e ele me amar tanto assim? Como pode, sendo eu quem sou e ele não se afastar de mim? Ah, como a gente entende Paulo que diz que o amor de Cristo nos constrange. E por isso, meus irmãos, a salvação que há em Cristo Jesus jamais poderia vir de nós. Jamais poderia vir dos nossos méritos. Jamais poderia vir das nossas boas ações. Jamais. E exatamente isso sublinha a nossa insuficiência. Isso sublinha a nossa pequenez. Precisamos do Salvador. Por último, meus irmãos, mas não menos importante, que a chamada para o discipulado, ela nos confronta com o conhecimento que temos de Deus e com autoconhecimento, mas também com o enfrentamento do medo. No medo de crer no que Deus pode fazer através de você. E foi isso que assim foi. Ele diz, retira-te de mim porque eu sou pecador. A admiração se apoderou de Pedro e dos seus companheiros, Tiago, de João. E aí Jesus não se afasta de Pedro, não se afasta dos discípulos. Mas como se não bastasse o nosso Senhor não se afastar de nós, Ele o atrai ainda mais para si. Chama ainda mais perto. E diz assim, não temas, não tenha medo. Doravante serás pescador de homens. Mostrando aí que Pedro não deveria ter medo. Que ele era um pecador, mas um pecador dependente da graça e da misericórdia. Momento importante para o discípulo é quando ele cresce na compreensão de quem é o seu Senhor e de que ele é servo, carente, dependente da graça e da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, Jesus chama os discípulos para serem pescadores de homens. Jesus chama você, discípula, para ser pescadora. Jesus chama você, discípulo, para ser pescador também. Porque ser discípulo é ser um fazedor de discípulo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara para nós. Jesus, quando escolheu os seus discípulos aqui, ele não escolheu os mais notáveis, dentre os mais inteligentes, aqueles que são mais preparados. Não foi assim. Ele chamou aqueles que de coração maleável, desprendido, sem grande potencial evidente. E aqueles que aceitaram, que responderam ao convite de Jesus. Jesus prometeu em transformá-los em pescadores de homens. Olha para você e veja no que Deus pode fazer através de você.
Em que ponto da caminhada com Jesus você se encontra? Se você já é discípula, já está seguindo Jesus, o próximo passo para você é ser pescador de homens, é ser fazedor de discípulos. E não importa quais são as objeções que você coloque nessa hora para o Senhor, todas elas se caem diante do poder e da capacitação do nosso Deus. Já não importa que você consegue fazer o que você não faz, o que você tem, o que você não tem. O que importa é o que Deus pode fazer através de você. É isso. Não importa se você é ocupado ou ocupada demais. O que importa é que você, na chamada para o discipulado, precisa estar disposto. A experiência de Isaías, assim como de Pedro, quando diz: Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. Isaías, quando morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Isaías 6 relata essa experiência. E Isaías diz: Senhor, não faça isso, sou homem de lábios impuros. Então Deus trabalha na insuficiência de Isaías. E assim é com você, assim é comigo. Quem coloca a mão no arado não pode mais, não está apto para olhar para trás. O Senhor chamou Moisés quando ele estava pastoreando ovelhas no Sinai. Chamou Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar. Chamou Davi de trás das ovelhas para colocar ele em lugar estratégico. Jesus chama os discípulos que estavam pescando e consertando redes. E assim também chama você. É Jesus que capacita. Coloque-se apenas diante dele como um instrumento. Escute bem, nada termina enquanto Deus não determina. Enquanto eles estavam terminando, Jesus estava só começando. Por último, a chamada para o discipulado é uma chamada para a gente confessar Cristo diante dos homens, como diz lá Mateus capítulo 10, mas também para a gente confessar nossa lealdade a Jesus, diante de um mundo hostil. É uma chamada para a gente servir a Jesus e a sua missão, não se importando o quanto isso vai nos custar. Eu quero orar por você nessa hora, eu quero orar com você nessa hora. Certamente, também a você, discípulo e discípula de Jesus, Ele está chamando você para águas mais profundas. Está chamando você para ter uma maior sensibilidade à carência das multidões. Está chamando você para empregar dos seus recursos a obra de Deus. Está chamando você para obedecer uma ordem muito direta e que pode contrariar a sua experiência, os seus pensamentos, seu padrão de pensamento, né? Está chamando você para obedecer a palavra, ouvir e obedecer. Está chamando você para conhecer mais de Deus, o seu grande amor, e conhecer mais quem você é a partir da palavra de Deus. E chama para você crer no que Ele pode fazer através de você. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e foi pregada. Dependemos, Senhor, do Teu Santo Espírito para modificar, guiar a toda a verdade, modificar pensamentos e corações. É isso que eu peço na vida dos meus queridos irmãos, amigos que estão conosco aqui nesse culto. Ah, Senhor Jesus, que antes de dormir, de conciliar o sono, Deus, eles tenham um momento importante contigo, Senhor, nesta caminhada do discipulado, e possam, Senhor,
posicionasse diante de Ti, a respeito do que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Obrigada, Senhor, porque os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, os Teus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Continue, ó Deus, trabalhando na vida, nos corações, nas mentes dos meus irmãos queridos. E que, ó Senhor, a Tua palavra possa provocar algo extraordinário, diferente, inovador na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro e agradeço. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com a comunidade Batista Redenção e todos os amigos e irmãos e todas as igrejas de Jesus espalhadas na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue, lhe dê uma semana muito abençoada também e de experiências com a palavra do Senhor. Domingo que vem estaremos, querendo Deus, presencialmente também em nossa igreja pela manhã e à noite. Um beijo no seu coração.